Bom dia a todos. Bom dia a todos os vereadores aqui presentes, a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais da Câmara Municipal. Vamos dar início à audiência pública. A audiência pública realizada pela Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante para discussão do projeto que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2024, do município de São Gonçalo do Amarante, realizada em 28 de novembro de 2023. Quero aqui registrar a presença do senhor Clerverson Ximenes, assessor financeiro do Executivo, e Maria Valclênia Rodrigues, que é a coordenadora da CEPLAG, o senhor Rony, secretário executivo da SDE, a senhora Natália Rios, que é a assessora financeira da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Registrar a presença da vereadora Elza Rodrigues, o Tiaguinho Santos, a vereadora Naira do Josinaldo e o Pereira da Coelce. E nesse momento, eu quero aproveitar, eu quero deixar aqui os meus sentimentos à família do Pedro Cauã, que se encontra hoje enlutada pela fatalidade que aconteceu ontem, né, aqui no município de São Gonçalo do Amarante, e em respeito a essa família que hoje está enlutada, eu queria fazer 1 minuto de silêncio a respeito a essa família do Pedro Cauã. Então, fica aqui os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos da família do Pedro Cauã, que Deus possa abençoar, consolar os corações, e como neste momento é um momento muito difícil, né, a gente sabe o sofrimento que uma família passa, né, perder um ente querido, um filho tão jovem, cheio de vida pela frente. A gente sabe que as palavras às vezes confortam, mas eu costumo dizer, vereadora Elza, que esse espaço que vai ficar vazio nos locais, em tudo que ele passava, que ele cuidava, que ele gostava, esse espaço ele só vai ser preenchido se nós colocarmos Deus. Eu costumo dizer que esse espaço é do tamanho de Deus. Então, meu conselho para os amigos e familiares, que busque o preenchimento desse espaço, buscando a Deus, porque só assim nós teremos o conforto necessário para continuar vivendo aquilo que o Pedro Cauã ele gostava aqui. Então, tudo que a gente vai ver daqui para frente é tudo aquilo que ele gostava, é tudo aquilo que Deus ainda tem para fazer na família. Então, fica aqui o nosso sentimento, em nome da Câmara Municipal, as nossas condolências a todos os amigos e familiares. Gostaria também de justificar a ausência do presidente Neto, por motivo de forças maiores. Ele não pôde estar aqui,
mas ele mandou um abraço para todos, o seu carinho, e nos pediu para presidir essa audiência pública, mas que ele estará assistindo, e deixou um abraço para todos, e que logo mais ele vai estar aqui, porque se ele deixou a confiança nas mãos dos vereadores, não só eu que estou aqui presidindo, mas a responsabilidade eu quero passar aqui para todos os colegas, vereadores, amigos, que eu tenho certeza que nós daremos o nosso melhor aqui. Eu convido, neste momento, o senhor Cleverson Ximenes para o uso da palavra. Bom dia a todos. Está pegando bem o áudio? Tá, né? Ótimo. Bom dia. Eu quero inicialmente aqui saudar aqui a nossa mesa diretora, excelentíssimos senhores vereadores, população que nos assiste através da internet, servidores desta casa, saudar todos aqui. É com grande alegria que eu estou aqui hoje para apresentar a audiência pública, apresentar aqui, conduzir esse primeiro momento da audiência pública sobre o orçamento municipal de São Gonçalo do Amarante para o exercício financeiro de 2024. Importante fixar que esse orçamento foi feito, foram feitas requisições para execução desse orçamento através de internet, através de participação, foi feita audiência pública para a confecção do orçamento. Aqui está o plano de governo, colocado no PPA, colocado no LDO. Sempre eu trago a informação que o orçamento é uma continuidade. Ele começou no ano de 2021, com a confecção do Plano Plurianual de Investimentos, certo? Que serve para 4 anos, é o planejamento para 4 exercícios financeiros, começando no segundo ano de gestão, indo até o primeiro ano da próxima gestão. Correto? Então, sempre quando o prefeito entra, ele trabalha com planejamento, tanto orçamento, LDO, como plano plurianual feito pela gestão anterior. Logo depois, nós tivemos as leis de diretrizes orçamentárias, que já foram apreciadas por esta casa, foram enviadas para o Tribunal de Contas, certo? Já está promulgada, é uma lei, e agora nós estamos aqui para discutir o orçamento municipal. Esse orçamento tem como prazo de envio para o Poder Legislativo do dia 1º de outubro, essa casa está em análise dessa proposta. Desculpe, aqui não, aqui é diferente, aqui nós temos um prazo na nossa lei orgânica que diferenciou dos outros municípios, correto? Então, está aqui para apreciação desta casa. Estou aqui para falar um pouquinho dos números, falar um pouquinho desse orçamento, primeiro, para depois poder ouvir as intenções, ouvir os desejos da população, a população que está aqui presente no plenário, certo? Ouvir os senhores vereadores, é uma lei, vai ser aprovada. Os excelentíssimos senhores vereadores vão poder apresentar emendas, previsto no artigo 65 da Constituição Federal, certo? É um plano que traz todo o gasto público para o exercício financeiro de 2024. É um plano que ele trabalha com o princípio da universalidade. Todo gasto público tem que ter previsão orçamentária, tem que ter previsão no orçamento. Se não tiver, aí o município terá que enviar um novo projeto de lei, chama-se projeto de crédito especial, para criar qualquer rúbrica, para criar qualquer despesa que não esteja prevista neste plano. Pode passar? Por favor, tem alguém aqui da casa, porque não está transmitindo. Pronto, meu chefe, o Fábio. O Fábio já está vindo. Eu estou animado aqui, Fábio. Pode passar aí, aqui é puta. Pronto, Fábio. Fábio é o nosso guru da informática. Muito obrigado, Fábio. Obrigado mesmo. Vamos lá, pode passar aqui. A fundamentação legal da nossa lei orçamentária, a Constituição Federal, artigo 65, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, a Lei Orgânica do Município e as normas dos Tribunais de Contas do Estado do Ceará, TCE Ceará, pode passar. Como eu trouxe antes, o instrumento de planejamento e orçamento, que é o PPA, Plano Plurianual de Investimentos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, como eu explanei anteriormente, correto? Então, o PPA ele planeja, a LDO ela orienta a confecção do orçamento, enquanto a LOA trata da execução financeira em si. Ciclo orçamentário, já disse, né? O PPA serve para 4 anos, correto?
e a LOA serve para o exercício financeiro atual e o LDO. Pode passar. O orçamento foi participativo, correto? Teve audiência pública para a confecção do orçamento. Teve a participação popular através da internet também. Sempre a gente coloca, quando nós terminamos o plano, o orçamento final, sempre a gente via para o Tribunal de Contas e coloca as atas, coloca as fotos, coloca as participações, coloca o registro do que foi feito. Hoje é importante fixar que, às vezes, é muito difícil você tirar uma pessoa de casa para participar de uma audiência pública. Hoje eu considero que uma das principais ferramentas de participação popular é a internet, quando você libera esse link para a participação, para que toda a população possa fazer seus requerimentos. Com o advento da pandemia, foi terrível o advento da pandemia, mas houve uma evolução muito grande dessa questão virtual, que eu acho muito importante para a participação de todos. Então, tanto teve audiência presencial, como teve audiência virtual, que foi a solicitação da população através de link colocado no portal do município. Pode passar. Importante fixar que nós fizemos um trabalho em São Gonçalo através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é a ODS, que foi previsto, que são um planejamento mundial, certo? Que traz o orçamento dentro dessas áreas, uma preocupação com atendimento a essas áreas. Tanto foi feito no nosso plano plurianual de investimento, que deixou bem amarrado, como está no orçamento. Pode passar. Então, mais uma vez, um alinhamento da LOA dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, a ODS. Tudo bem? Pode passar, que são um planejamento da ONU, né? Pode, aqui só tratando um pouquinho do crescimento regional, novas economias, desenvolvimento sustentável, impacto social e comunitário, que foi essa ODS, ela foi projetada pela ONU, para que todos os países possam desenvolver em cima dessas etapas da ODS. Quer entrar? Pode passar. Da dimensão social, continua, pode passar, Val. Opa, pode passar. É uma namorada com PPA, LOA, pode passar. Finalidade, né, a finalidade do orçamento, né, que ele estima a receita e fixa a despesa. Por que ele estima a receita e fixa a despesa? Porque a receita ela pode ultrapassar a arrecadação. A ideia é que ela ultrapasse. A ideia é que pode aparecer novas fontes de arrecadação no exercício financeiro. Então, a receita é liberada, a receita você estima, enquanto a despesa você fixa a despesa. A despesa fixada, ela é amarrada. Toda essa despesa junto ao orçamento, e qualquer modificação dessa despesa tem que passar por essa casa, certo? Ela é separada em orçamento fiscal e orçamento da Seguridade Social. O orçamento fiscal são aqueles gastos corriqueiros do dia a dia das secretarias, os gastos da Secretaria com execução direta, e o orçamento da Seguridade Social, que pega a parte de fundo de previdência, saúde, assistência e trabalho. É importante fixar que essa separação está prevista na Lei 4.320, de 64. Certo? Receita prevista e despesa fixada. Vamos lá. Nosso orçamento foi previsto 643.529.000. Impostos, taxas e contribuições de melhoria, 122 milhões, correto? Contribuições, que são as contribuições de iluminação pública e para o Fundo de Previdência, 17 milhões. Receita patrimonial, que são receitas de rendimentos de aplicação no mercado financeiro, que nós temos quantias no Fundo de Previdência, correto? São as receitas, tem uma previsão de 11 milhões, receita de serviço, 110 mil, transferências correntes, que são as principais receitas do município, que tem o FPM, o ICMS, o ITR, o IPVA, o IPI, são as principais que vêm do governo federal, o Fundeb, as receitas do SUS, uma previsão de 441 milhões, outras receitas correntes, 8 milhões, receita de capital teve um total de 79 milhões, de operações de crédito, que foi aquela operação de crédito que foi aprovada por esta casa, de 62 milhões e 640 mil, que tem a previsão para o próximo ano de gastos, e a transferência de capital de 16 milhões, que são transferências federais, correto? Receitas correntes intraorçamentárias, é 12 milhões. Essa receita tem a previsão do Fundo de Previdência, que é o repasse que a Prefeitura faz para o Fundo de Previdência, repasse patronal, está nessa receita. As deduções para a formação do Fundeb, um total de 48 milhões, correto? Totalizando 643 milhões 529 mil. Tudo bem? Passando.
Por função, legislativa, 26 milhões, administração, 64 milhões, segurança pública, 11 milhões, assistência social, 31 milhões, previdência, 15. Saúde, 130, trabalho, 3 milhões, educação, 189 mil, cultura, 16 milhões, urbanismo, 230 mil, direito à cidadania, 230 mil, urbanismo, 34 milhões, habitação, 1 milhão, saneamento, 8 milhões, gestão ambiental, 22 milhões, agricultura, 1 milhão, comércio e serviços, 9 milhões, energia, 9 milhões, transporte, 14 milhões, desporto e lazer, 19 milhões, encargos especiais, que é pagamento de dívidas, 24 milhões. Opa! Pagou só a TV. Mas chegou o Fábio. Fábio, você hoje está bem requisitado, meu chefe. Eu posso continuar através do outro, ou eu espero um pouquinho aqui, eu estou um pouco distante, mas eu consigo ler. Vamos lá, vou testar um pouquinho a minha vista, correto? Encargos especiais, 24 milhões, reserva de contingência, 7 milhões, porque tem a reserva de contingência no fundo, total de 643 milhões, 529 mil. Pode passar, Val. Demonstrativo por uso, por secretaria. Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, 26 milhões, que era a despesa legislativa. Secretaria de Governo, 29 milhões. Planejamento, Administração e Gestão, 8 milhões. Finanças, 32. Controladoria, Ouvidoria e Transparência, 1 milhão. Educação, 189 milhões. Saúde, 130. Desenvolvimento Sustentável, 9 milhões. Assistência Social, 27. Infraestrutura, 44 milhões. Desenvolvimento Agrário e Rural, 11 milhões. Esporte e Juventude, 19 milhões. Cultura, 16 milhões. Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, 51 milhões. Secretaria Regional do PCM, 5 milhões. Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, 11 milhões. Reserva de contingência, porque a outra reserva está junto ao Instituto de Previdência, naquele primeiro número, correto? Reserva de contingência direta, 500 mil. Autarquia Municipal de Trânsito, 4 milhões 296. Instituto de Previdência, 23 milhões, um total de 643 milhões 529 mil. É importante trazer que todo esse orçamento foi amplamente discutido, foi visto as solicitações populares, foi discutido com cada secretário, um a um. O orçamento da Câmara foi aplicado na íntegra, o que a Casa pediu, a solicitação foi aplicada na íntegra. Então, todo esse orçamento foi amplamente discutido com cada secretário. Pode passar. Eu fiz só um demonstrativo aqui, rapidamente, correto? Demonstrando aqui que o nosso orçamento de 2024 ficou em 643 milhões. Se eu tirar o valor das operações de crédito, que são despesas com investimento que serão feitas através dessa operação, ficar um total de 580 milhões 889 mil. Eu mostro as arrecadações de 2018 até 2024 e mostro uma média de aumento. Eu considerei aqui o ano de 2023, o ano corrente, nós fizemos um orçamento de 488 milhões de reais, correto? Nós temos até, no último cálculo, nós tínhamos um excesso de arrecadação até o mês de setembro, 17 milhões. Então, eu estou considerando que até o final do ano mantém esse nível de excesso. Por isso que eu coloquei um total de 500 milhões de arrecadação para 2023, correto? Foi um excesso de arrecadação pequeno, e nós estamos prevendo um crescimento também da economia para o próximo ano, um retorno do ICMS, que teve aquela questão da redução dos combustíveis, que vai impactar muito forte São Gonçalo. Nós estamos trabalhando que vai ter um aumento de arrecadação em 16%, que pode mostrar que, de acordo com a diferença de arrecadação de um ano para o outro, é um aumento linear, correto? Não é nada extraordinário. Nosso orçamento fiscal ficou em 458 milhões, enquanto da Seguridade ficou em 184 milhões, totalizando 643 milhões 529. Faltou só o nome da Val. Só a nossa coordenadora de planejamento, orçamento e organização é a Val, que eu coloquei o nome dela, eu liguei demais para ela, estava terminando, senti a falta do nome dela, e só deixar registrado, viu? Senhores vereadores, todo mundo que assiste, pode passar. Obrigado a todos. Assim, essa apresentação é rapidamente só apresentar os números, apresentar a execução, apresentar um pouco do que é o orçamento para quem está assistindo. Os senhores vereadores já conhecem bem, já estão acostumados com o dia a dia, já conhecem o orçamento dos próximos anos.
os anos passados, perdão, e quem está assistindo para saber um pouquinho do que é o orçamento, como é que funciona a tríade PPA, LDO e LOA, certo? E já estou aqui à disposição aqui para quaisquer questionamentos. Carlinho, posso? Pode sim, vereadora Elza. Bom dia a todos. Desculpe eu lhe perguntar, porque eu não ouvi, mas pode você ter falado, né? Foi destinada alguma verba para a regional do Croatá e a regional da Taíba, porque eu só ouvi a do PECEM, 5 milhões. As demais foram destinadas? Assim, a nível de estrutura organizacional, correto? A estrutura organizacional do município é criada através de lei. Nós temos secretarias, temos órgãos, correto? Então, o órgão criado dentro da estrutura é a Secretaria Regional do PECEM. Esse tem um órgão próprio, tem um secretário, correto? E a secretaria do PECEM, ou do Croatá, tem uma secretária, e da Taíba tem o irmão Vicente, que é o secretário. Ganha como secretário e existe como secretaria. E eu não vi destinação de verba para lá, só para a do PECEM. 5 milhões, se eu não me engano. Vereadora, eu queria pedir licença só para explicar. Essas duas secretarias, elas são duas coordenadorias que são vinculadas a outras secretarias. Salvo engano, é a Secretaria de Governo, não é isso, Rony? Então, o orçamento que são destinados para essas coordenadorias, elas estão dentro da Secretaria de Governo. Então, elas não têm um orçamento próprio para a secretaria. Mas o pessoal lá responsável ganham como a nível de secretário, é isso? Sim, é uma assessoria especial, como eu, que sou assessor legislativo, então eu recebo a remuneração, mas não sou secretário. Mas tu é a nível de secretário também? Isso, é status secretário. Pô, ganhando bem só, né, Neguinho? Graças a Deus. Pronto, minha vereadora, está explicado. Obrigado, minha vereadora. Eu peço desculpa, porque, assim, a nível de estrutura organizacional, nós temos mesmo a Secretaria Regional do PECEM, que é uma secretaria, está lá na lei de estrutura administrativa, certo? Eu tratei aqui de acordo com a lei aprovada por essa casa, certo? E quando você falou dessas duas secretarias, eu até fiquei com certo receio. Será que uma secretaria nova teve uma mudança na estrutura e não chegou para nós confeccionamos mais o nosso nobre amigo? Perfeito, perfeito, minha vereadora. Obrigado, minha vereadora. Obrigado pela participação. Com licença. A secretaria, então, a regional do Croatá, a regional da Taíba, está dentro do orçamento da Secretaria de Governo? Exatamente, dentro do orçamento da Secretaria de Governo. Não, porque a Secretaria de Governo, Volte. a maioria do orçamento aqui, eu acho que quase 100% só trabalha com ação social, só com projeto social. Mas a coordenadoria está dentro. Porque, na verdade, essas coordenadorias, eu posso tratar da seguinte forma, elas são multifinalitárias, correto? Eles estão lá para poder trazer as outras secretarias. Muitas vezes você precisa de uma secretaria de infraestrutura. Aí esse coordenador entra em contato com a Secretaria de Infraestrutura, vê como é que estão os projetos, precisa da SDE, precisa da assistência social, ele vai entrar em contato, correto? Então, ele sempre é multifinalitário, certo? Esse secretário, normalmente secretários executivos regionais, muitas vezes ele trabalha também com ações também, que estão em outras secretarias, ele trabalha porque estão mais perto da população. Então, ela não tem a liberdade, essas coordenadorias, de trabalhar como a do PECEM, no sentido de obras ou o que for lá, a própria secretaria decide e resolve com a verba que tem. E as demais dependem da Secretaria de Governo para fazer alguma coisa, é assim? Acontece que, exatamente, posso tratar dessa forma, porque a Secretaria Executiva Regional do PECEM, ela é uma secretaria, tem status de secretaria, ela tem orçamento próprio, correto, então ela executa despesas diretamente, tem ordenador de despesa próprio, nada que impeça, por exemplo, que é o posto de saúde que funciona no PECEM, né, ele é vinculado à Secretaria de Saúde. Se o secretário executivo do PECEM precisar de alguma coisa naquele posto de saúde, ver alguma deficiência, precisar, ele vai entrar em contato. Como ele está mais próximo, ele vai entrar em contato com a Secretaria de Saúde, assim também como a Secretaria de Educação. Muitas vezes, senhores vereadores, eu trato que uma secretaria ela é multifinalitária.
Às vezes a pessoa que está aqui na SDE precisa de uma ação da Assistência Social, vai procurar a Secretaria de Assistência Social. Não é só essas coordenadorias, até as próprias secretarias agem dessa forma. E então esses 5 milhões que está indo para a secretaria lá do PECEM é específico para quê? Já que ela recorre a outras secretarias de saúde e tal, não, para resolver? Ela tem a secretaria do PECEM, ela tem obras, correto, que são executadas com ela de urbanismo, de infraestrutura com ela. Ela tem funcionários também que trabalham lá diretamente, cuidando diretamente do PECEM, correto? Então, ela tem a destinação dela, certo? Específica, ela tem uma parte específica, mas também tem determinadas ações, como eu trouxe, que dependem das outras secretarias, certo? Secretarias são multifinalitárias. Presidente. Vereador. Vai lá, moço. Senhores, bom dia. Bom dia, presidente Carlinhos. Bom dia, Clécio. Bom dia a todos os vereadores aqui presentes. Bom dia ao povo que nos escuta, que nos ouve. Quero abraçar ali meus primos Francisco e Antônio, lá do Mato Grosso do Sul, uma das cidades mais bonitas que eles moram lá em Fátima do Sul, uma cidade maravilhosa, estive lá, e agora eles estão aqui no Ceará, conhecendo exatamente São Gonçalo do Amarante, aqui a nossa Câmara. Falando sobre o orçamento, e Elsa, eu lhe parabenizo pelas suas palavras, pela sua observação, né? E nós sabemos que a questão da regional do PECEM é um caso diferente, né? Isso desde a gestão do prefeito Cláudio Pinho, a Secretaria da Taíba, a Secretaria do Curatá, e somente a Secretaria Regional do PECEM que tem realmente esse orçamento. Mas também é atrelada às outras secretarias e quando tem a questão de máquinas, que a licitação é da CEMURB, é passada a dotação para a CEMURB, passada a dotação para as outras secretarias, para que as coisas aconteçam, né? E uma das coisas que eu queria perguntar é a relação a... Eu questionei isso ano passado, vou questionar de novo. Uma das coisas que eu não entendo é o orçamento para habitação. Aí, na planilha, teria R$ 1 milhão para habitação, o quanto o ano passado foram R$ 400 mil. Então, eu questionei porque eu acho um valor muito pouco. Rony, eu acho que você lembra da nossa discussão ano passado em relação a esse valor. Nós sabemos a deficiência, nós sabemos a carência de moradias que nós temos, o déficit de moradia que nós temos no município. E, assim, temos um exemplo em todo o município, principalmente aqui na região da sede, na região do PECEM, a questão das invasões, pessoas que se obrigam, não estou condenando, não estou julgando essas pessoas, mas são pessoas que não têm onde morar, pessoas que se vê na obrigação de invadir, de entrar em propriedades do governo, propriedade do município e se alojarem ali, debaixo de papelão, de lonas, criando um problema futuro, que nós sabemos que é um problema para essas famílias. Ninguém está ali tranquilo, dormindo sossegado, porque sabe que a qualquer momento poderá ser tirado. E assim, por que o município não pensar em casas populares? Por que o município não se programar para que possa minimizar esse problema que há muitos anos vem se arrastando, não só em São Gonçalo, mas em todo o estado? É uma problemática que a gente não vê uma luz no fim do túnel e a gente não vê uma programação para se resolver isso. Queria lhe ouvir. Bom, muito bom, senhor vereador, muito importante essa política pública da habitação, correta, é uma política
o Brasil precisa, né? Nós temos essa questão do morador de rua, são as pessoas que são de baixa renda e precisam ter uma casa, às vezes dispõem de grande parte dos vencimentos para pagar os aluguéis, correto? Eu acredito que essa destinação desses recursos, muitas vezes, é uma política importante, assim como a educação, assim como saúde, que eu considero uma das principais políticas aqui. A gente tem um gasto de saúde que chegou à casa dos 30%, enquanto era para ser 15%, correto? Tem um foco muito grande aqui a gestão em saúde, comparado com os outros municípios. Então, assim, dentro do planejamento, dentro dessa estruturação do orçamento, dentro da conversa com a Secretaria, busca de recurso federal, busca de recurso, foi projetado esse 1 milhão para habitação, mas eu vou levar essas suas... Nós levamos, ano passado, essa sua requisição, sempre a busca, correto? Vamos continuar, vamos levar em consideração, levar essas suas palavras para a gestão, certo? É importante fixar também, efetuar uma busca junto ao governo federal, junto ao outro órgão de governo, para poder dar um apoio também na confecção dessas casas populares, correto? Que é um projeto que até está um pouco adormecido, que eu vejo a nível nacional, né? Está um pouquinho adormecido. Eu acreditava com essa mudança que ocorreu, iria ser reaquecida essa ideia da casa popular, mas tem que haver a busca do governo federal. E acredito que conseguindo recurso, como eu disse, eu até brinquei aqui, que havendo a dotação orçamentária, a gente consegue fazer um trabalho até de crédito especial, suplementação dessa casa, para conseguir essa construção. Muito importante essa política, certo? E vou levar essa sua requisição para a gestão, tá bom, senhor vereador? Só um minutinho também, posso dar uma palavrinha novamente? À vontade, senhor. Ô, Pereira, eu te parabenizo por isso mesmo, viu? Que eu me lembro que ano passado você lutou muito para que essa verba de 400 mil fosse alterada para mais. Eu não sei se é ignorância minha, mas se for, eu vou saber agora. Me diga uma coisa, esses 400 mil do ano passado, certo? Para do ano passado, não, desse ano, né, que foi votado ano passado, não foi usado para habitação. E esse vai somar com esse 1 milhão que vai ser destinado agora, ou dançou os 400 mil? É assim, o orçamento ele trabalha para o exercício financeiro, artigo 32 da Lei 4.320, senhora vereadora. Então, todo orçamento você planeja para um exercício financeiro. Ele começa em 1º de janeiro, termina em 31 de dezembro. É claro, nada impede que a gente consiga um convênio com o governo federal, consiga alguma coisa. Nós temos um limite também de suplementação, que a gente pode aumentar nessa despesa. Caso a gente consiga esse recurso federal, estadual, correto, para a construção, ou mesmo o município destine parte das suas verbas próprias para a construção de casas populares, a gente conseguiria fazer um trabalho até de suplementação nesse valor. Mas, em cima dessa pergunta, no caso, o valor de 400 mil é para o ano de 2023, correto? Esse agora. O valor de R$ 1 milhão é para o ano de 2024 e vai começar em 1º de janeiro e terminar em 31 de dezembro. É isso que eu queria te perguntar. Se soma, já que os 400 mil não foram usados para habitação, no caso que foi destinado, vai agora para o próximo ano 1 milhão. Aí eu te pergunto, fica 1 milhão e 400 para o próximo ano ou fica só 1 milhão? Os 400 dançou? Os 400 acaba esse ano. E não foi feito nada com ele? Eu teria que ver a execução orçamentária para poder saber o que foi executado, né? Que eu saiba, não fez nada, mas... Só concluindo o meu raciocínio, e a pergunta da Elsa foi pertinente. Eu acredito, queria até saber do doutor Marcel, saber de você, se o aluguel social que o município tem, eu não sei em torno de qual valor, mas você deve saber, ele está incluso nesse valor desse orçamento do ano de 2023, do ano de 2024, esse orçamento do aluguel social, ele conta como habitação, que é relacionado ou não conta? É ação social mesmo? No caso do aluguel social, ele é assistência social, correto? Ele não conta nesse valor de habitação, certo? Muitas ações que você tem no nosso plano de governo, de acordo com essa classificação, chama classificação funcional programática, correto? Então, você tem determinadas despesas que ela pode ocorrer por uma classificação assistência social e pode ocorrer pelo trabalho, pode ocorrer pela habitação, certo? E nessa execução orçamentária, às vezes ocorre uma secretaria, como ela tem uma função mais direta, que no caso é assistência social, ela ocorre pelas dotações da assistência.
Mais algum vereador? Alguma pergunta? Quero registrar aqui a presença do vereador Esaú Monteiro. O vereador Ailson também deu uma saidinha ali. Alguém chamou ele foi lá, não voltou ainda, mas registrar a presença dos dois vereadores que acabaram de chegar aqui, vereador Esaú e vereador Ailson. Mais algum vereador? Alguém? Mais alguma pergunta? Vereadora Naira? Rony, Cleverson. O Rony está bem ali ouvindo. Vereador Tiago. Bom dia a todos. Saudar os vereadores presentes em nome do Carlos Pereira, todos que estão nos assistindo aqui nas redes sociais. Em questão das emendas impositivas, né, que a gente destinou dentro do orçamento do ano passado, e muitas delas, de todos os vereadores, não foram cumpridas. E estamos aqui protocolando também, novamente, esse ano, várias emendas impositivas para ajudar a população de São Gonçalo do Amarante. E quero saber da gestão como é que vai ser isso. Se vai ser do mesmo jeito do ano passado, porque a gente até agora não tivemos nenhum posicionamento, né, sobre essas emendas impositivas. Exemplo esse, causa de mal. Vereador Pereira destinou 200 mil, não foi, vereador Pereira? Para a causa de mal. Eu destinei quase 100 mil, Dúcia 60 mil, outros vereadores também destinaram. Também destinei compra de carros para ajudar no transporte de pacientes para levar para radioterapia, hemodiálise, consultas em Fortaleza, e não tivemos nenhuma resposta. Também destinei compra de material esportivo para os esportes aqui do nosso município, também não obtive nenhuma resposta. Tenho certeza que o vereador Carlinhos Pereira também destinou várias emendas impositivas para destinar ajuda para a sua localidade, para a saúde, para os esportes. Também não tivemos nenhuma resposta. Então, queria saber se essas emendas, esse trabalho que a gente tem hoje, de separar o orçamento que foi destinado pela gente por direito, por lei, será em vão novamente. Porque isso aqui que a gente... Me empresta aqui, Elza, por favor. Isso aqui não é fácil de fazer. Requer tempo, requer dedicação, conhecimento. A gente anda no município de São Gonçalo do Amarante e vemos a necessidade de cada localidade. Cada um tem suas emendas impositivas destinadas a um esporte, à saúde, a qualquer coisa que seja. Mas, ano passado, a gente não teve resposta. E esse ano, quer dizer, esse ano a gente não teve resposta de nada. E muitas das nossas emendas impositivas não saíram do papel. Aí eu quero saber se essas emendas impositivas destinadas para o próximo ano vai ser em vão novamente. Porque já estamos beirando dezembro, só temos um mês de 2023 e nada das emendas impositivas. Será que vai dar tempo de fazer tudo em 30 dias? Então, esse questionamento que eu deixo aqui é sobre isso. Porque tudo que a gente faz aqui, essas emendas impositivas, é para ajudar a população. Infelizmente, a gestão deixou a desejar esses questionamentos para a gente. Estou falando só de mim, não. De todos os vereadores aqui dessa casa. Tiago, um pouquinho aí. Realmente, esse alerta do Tiago é muito pertinente, viu, Tiago? Porque todos nós, como foi dito aqui, destinamos, né, ano passado para ser cumprida esse ano. Eu destinei uma que eu bato muito, porque eu compro muito, por isso que eu rabati um dia desse aqui
na tribuna e vou falar novamente. Eu fiz um projeto de lei de acessibilidade, né? Só que esse mais específico era para acessibilidade nas praias, nas barragens, com cadeiras de rodas adaptadas e o local adaptado. Eu vou repetir mais uma vez. O prefeito esteve aqui, elogiou, né, na tribuna o meu projeto, maravilhoso e tal. Quando nós tivemos a possibilidade de destinar verba, né, com as medidas impositivas, para alguns setores, né, os setores que a gente pudesse, e eu destinei 190 mil para que esse projeto fosse botado em prática. Não venha me dizer que foi comprado cadeiras de rodas para dar para o povo, independente desse destino meu, no caso, esses 190 mil compraram cadeira de roda, porque constantemente, você sabe, Tiago, que você até já me pediu, cadeira de roda para dar para o povo. Eu compro. Cadeira de roda, eu acho que todos compram, não sei, ganham, não sei. E esses 190 mil que eu destinei para isso aí, até agora, eu não vi. Não estou dizendo que a prefeitura não dê, se tem solicitações de cadeira de roda, ele atenda. Mas do dinheiro que eu destinei, eu tenho certeza que não foi usado. Aí eu pergunto ao senhor, o prefeito, como foi destinado aqui, é lei, né? Ele não tem obrigação de gastar esse dinheiro, essas emendas impositivas, esse ano, para atender a nós, vereadores, senão ele responde por improbidade administrativa? Só complementando também, complementando a sua pergunta. É esse questionamento que eu quero deixar para vocês. Se o prefeito não cumprir as emendas impositivas destinadas no orçamento da LOA desse ano, que não foi pouco, foi 488 milhões. Agora é 499, né, para o ano. 488 milhões. Se está destinado dentro do orçamento. Se o prefeito não cumprir as emendas impositivas, quais são as penalidades administrativas que o prefeito pode responder? Bichinho ali é mais... Pronto. Essa pergunta, nobres vereadores, eu gostaria de respondê-los. Nós temos duas situações. Nós temos a obrigatoriedade do chefe do executivo em cumprir as emendas impositivas, todavia, nós precisamos de que a emenda seja feita com a técnica correta, a técnica jurídica legislativa. Nós identificamos algumas emendas que elas têm problema de ordem técnica, como, por exemplo, foi um dos casos que eu até expliquei sobre essa questão de ração animal. Nós não temos, dentro da legislação no município, de programa de doação de ração. Isso não existe. Então, a própria Constituição Federal, no artigo... Deixa eu só olhar aqui, que eu já estava separando, que eu sabia que essa pergunta viria. A Constituição Federal foi a emenda constitucional, acho que foi a 100? Isso, a emenda constitucional número 100, de 2019. Ela criou a figura da emenda impositiva, as emendas individuais parlamentares. E aí tem, como o Congresso Nacional tem duas casas, eles separam um percentual para cada casa legislativa. Mas no artigo 166, que fala das emendas individuais parlamentares, ele fala da obrigatoriedade do chefe do executivo, todavia, ele também prevê uma ressalva, que é lá no parágrafo 13. Né? O parágrafo 12 ele diz o seguinte: a garantia da execução de que trata o parágrafo 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada. Aí vai falar das emendas individuais, né? E o artigo 11 diz que é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações oriundas de emendas individuais. Ok. Mas lá no parágrafo 13 ele diz o seguinte, que as programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11, que essa é a emenda, a obrigatoriedade, e 12 deste artigo, não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.
Então, o parlamentar, quando ele for apresentar suas emendas individuais, ele tem que estudar a LOA e ver o que existe de programação. Por que eu digo isso? Eu até oriento a Vossas Excelências a conversar, a estudar, a ver com vossas assessorias, para que o vereador não perca a oportunidade de ajudar a população, né, por conta de um problema de ordem técnica na hora que forem fazer as suas emendas individuais. Porque a administração pública, está lá no caput do artigo 37, diz que nós somos regidos pelo princípio da legalidade. Então, se nós não temos uma legislação municipal, né, que nos obrigue a cumprir a emenda, então nós não temos como cumprir a emenda. Então, se houver, não é porque você coloca no orçamento, vamos supor, foi colocado aqui ração animal na Secretaria de Saúde, mas nós não temos legislação para poder cumprir. Tem outras situações que eu não lembro, não tem como lembrar, porque são muitas emendas com várias dotações, não tem como lembrar de todas. No caso da minha, quer dizer que todas foram irregulares, nenhuma não, é isso aí que eu quero, é isso aí que eu quero questionar também, porque... Calma, só um minutinho. Eu não tenho como eu dizer, eu não conheço todas as emendas de cada vereador. Eu não tenho como é humanamente impossível, eu não tenho uma planilha aqui. Mas, se você, eu digo assim, você vai pedir ração, coloca na Secretaria de Saúde e que não tem nada a ver com a Secretaria de Saúde, é inexequível. Concordo com você. Se eu colocar obra, sei lá, como se for o caso aqui, na regional da Taíba, que não tem, a regional da Taíba não faz obra, é a CEINFRA ou a CEMURB, dependendo do tipo de obra. Se eu for colocar alguma emenda para alguma coisa de meio ambiente na Secretaria, sei lá, de Ação Social, é inexequível. Com certeza, concordo com você, Marcelo. Em algumas a gente sentou aqui e viu que tem uma ordem técnica que não tem como fazer mesmo. Mas tem muitas aqui também que tem como fazer. Por exemplo, eu destinei um orçamento para a Secretaria de Esporte, né, para comprar materiais esportivos para cada modalidade. Isso não pode ser feito? Exemplo, Secretaria de Educação. Foi destinado valor para comprar um carro para fazer o transporte de hemodiálise, transporte de quimioterapia para as pessoas de câncer, para fazer suas consultas. Secretaria de Saúde. Será que a Secretaria de Saúde não tem um orçamento para isso? Que já está separado lá? Então, só concluir. Tem várias emendas impositivas que são legais. Não estou falando que você dessas que tem a ordem técnica comprometida, entendeu? Mas tem várias emendas impositivas que dá para fazer. Aí nós estamos em dezembro, né? E nada foi feito. Outro questionamento. Você está explicando isso aqui agora. Sim. Que tem algumas emendas impositivas que está comprometida por uma ordem técnica. Mas você recebeu alguma notificação, Elza? Carlinhos Pereira, você recebeu alguma notificação da prefeitura dizendo que não poderia ser atendida? Vereador Tiago, eu só recebi da Secretaria de Esporte, no caso foi eu pedir a iluminação do campo, lá do distrito de Umarituba, lá da Rua da Estação, e a justificativa foi que, como o terreno ele era particular e a prefeitura não poderia construir em terreno particular. Aí tudo bem, é uma justificativa, né? Claro que não pode. Mas nas outras? Mas as outras, zero. Da minha também, eu destinei um orçamento lá para fazer a revitalização do campo da Castanhinha. Sei que não vai ser atendida porque o campo é particular. Isso aqui, ok, entendeu? Mas as outras. Deixa eu só explicar Deixa eu só terminar aqui, aí o senhor termina. E as outras? Tem várias coisas que são legais. Eu tenho um corpo jurídico muito competente que me orientou e disse que são legais, não estão fazendo por quê?
É isso o questionamento. Né? Esse é o questionamento. Vereador, só para explicar. Outras situações que nós verificamos é que algumas emendas que foram aprovadas aqui tinha divergência de valores. Vamos supor, foi colocado a aquisição de um veículo, por exemplo, um veículo para ser, sei lá, não sei se é o seu caso específico, eu não lembro, mas uma das emendas é a aquisição de veículo de transporte de 7 lugares pelo valor de R$100 mil. Quando você vai cotar um veículo desse para ser adquirido, o veículo é 130, 150. Então, se você destina uma emenda para impor o Poder Executivo a aquisição de um bem que o valor é 150 mil, é impossível você adquirir um bem do valor de 150 mil por 100 mil, a não ser que a concessionária queira vender desse preço, mas eles não vendem, né? Então, o que eu oriento a Vossa Excelência aí para poder apresentar vossas emendas é, quando forem redigir suas emendas, vocês vejam a questão da cotação, para que não percam a execução dessa emenda, porque se o parlamentar ele colocar uma emenda de um bem com valor abaixo, né, o chefe do executivo ele não vai suplementar esse valor. Concordo com plenamente. Porque senão a gente vai sair da nossa programação financeira. Concordo plenamente com o nobre advogado. Essas emendas estão destinadas desde 1º de janeiro de 2023. A gente teve um corpo jurídico muito competente. A CONASP nos ajudou com isso. A gente olhou pela tabela FIP, né, no ano mesmo, mas nós estamos em dezembro, né? O valor dos transportes sobem. Se você pegar na tabela FIP de um carro, por exemplo, um Spin, lá do dia 1º de janeiro, porque nós fazemos a cotação em dezembro de 2022. Não é verdade? Isso. Fazemos a cotação em dezembro de 2022. Hoje nós estamos em dezembro de 2023. Você acha que o carro não aumentou? Você acha que os encargos não aumentaram? Esperar um ano para dar uma olhadinha nas nossas emendas impositivas, para poder usar essa desculpa que não tem, que tá valor ultrapassado. Todos nós sabemos que os carros aumentam de mês em mês. Praticamente. Mês em mês. Mas, desculpa, novo advogado, mas a gente fez essa dotação ano passado. Dezembro de ano passado, faz um ano. Um ano que a gente olhou na tabela FIP e lá tem dizendo, a gente ainda bota os encargos, emplacamento e botamos todos os IPVA, tudo pago. A gente faz o orçamento destinado completo. Eu vou falar. Completo. Mas se passar um ano, você acha que o carro que a gente destinou ano passado, na tabela FIP, com IPVA, com emplacamento, está o mesmo valor hoje? Não. Tá, vereador Carlos Pereira? Então, como é que a gente vai trabalhar desse jeito? Hoje, do mesmo jeito, se a gente colocou bem bonitinho, um carro no valor de R$90 mil, com encargos IPVA dá 100 mil. Se você for esperar daqui um ano para atender nossas emendas impositivas, está 130 mil. Aí como é que vai ser atendido? A desculpa vai ser essa, toda vez a desculpa vai ser essa? Deixa eu só falar aqui um pouquinho. Só para pegar o gancho dele aqui, do vereador Tiago, Elza, eu sei que a sua pergunta também vai ser bastante pertinente e salutar nesse momento. Mas não pode acumular emenda impositiva, não pode passar de um ano para o outro, né? Do 2023... Então, anula, anula e passa outro, né? E passa outro. Não pode acumular. Pronto, aí
só para efeito de informação, eu, o meu assessor, o chefe de gabinete, e a minha equipe, nós fizemos o que cada vereador deveria fazer. A gente leu todo o projeto, e se fosse fazer as perguntas que nós temos aqui, eu acho que nós passaríamos 3 dias para fazer umas perguntas, mas eu quero fazer somente 2 perguntas aqui. Já que não pode, né, acumular a regional do PECEM, ela tem uma emenda impositiva, né, isso o vereador Neto pediu no ano passado, e tem aqui no orçamento tem uma construção de uma mini areninha, no valor de R$900 mil. No nome, uma emenda, a construção, né, de uma mini areninha na localidade da Colônia do PECEM, a construção de uma mini areninha na localidade do PECEM, a emenda aditiva de 04/2022, do vereador Celso da Trindade Neto, no valor de R$900 mil. Aditiva. Nem positiva está sendo obrigatória. Mas... E por que aqui está no orçamento? É essa a pergunta. Não, calma. Essa é assim, a pergunta que a gente tem que olha, fazer. Assim, existe... Pronto, o Cleves assim, fala... Eu acredito que esse ponto no orçamento, certo, deva ter ficado a ideia de construir essa areninha, correto, no orçamento, e naquele texto que tem logo abaixo, correto, da conta orçamentária, que ele cita essas informações, deve ter havido um esquecimento de tirar daquele texto essa questão da solicitação do vereador. Até acredito que esse ponto específico, é importante dizer, senhores vereadores, que o orçamento é muito extenso. Nós revisamos, olhamos, reolhamos, correto? Para tentar tirar todas essas informações. Se tiver uma tecnia dessa daí, realmente foi uma tecnia, porque deve ter sido colocado para manter essa construção, correto? Deve ter sido feita uma licitação, alguma coisa em aberto. Ctrl+C e o Ctrl+V. Aí o que aconteceu? Nesta conta em específico, pode ter ficado essa conta, porque sempre a gente vai fazer o orçamento, nós utilizamos o orçamento anterior como base, porque nós temos todos os elementos de despesa, temos tudinho. Ninguém digita um texto, um orçamento tão grande do zero todo ano, correto? Eu me lembro que eu passei bem para procurar, para tirar essa questão das emendas, procurei, revisei, olhei, reolhei, mas, senhor vereador, digo a verdade, eu acredito que esse ponto aí pode ter passado nesse texto que tem logo abaixo, correto? Então, acredito que tem que chegar e dizer, acho que perfeito só Deus. Deus é perfeito, feito por um todo, então esse texto pode ter me passado. Mas eu garanto para você que quando a gente fez, pode ver que tem contas novas, tem dotações novas, tem alterações, os valores não são os mesmos das anteriores, nós mudamos a questão dos elementos de despesa, teve uma série de modificações, e eu acredito que esse texto, abaixo da conta orçamentária, deve ter ficado. Tá bom? Eu decorei. Eu queria só... Vereadora Elza Rodrigues. Como disse aqui o Isaú, as impositivas, que já diz o nome, impõe, não está sendo resolvido, imagine as aditivas. Mas eu quero falar outra coisa. Como o Tiago falou, do ano para outro, os preços variam, até de um mês para o outro, dependendo, variam as coisas. Eu, inocentemente, né, vou falar assim, porque nós somos principiantes ainda, né, eu, pelo menos, posso dizer que das medidas impositivas, pode ter dado alguns erros, como eu dei desse ano para o ano. Por quê? Eu, inocentemente, botei cavações de poços pela dificuldade de água aqui em São Gonçalo, principalmente na sede, no Croatá. Destinei, se eu não me engano, foi 50 mil. Por quê? Eu perguntei a uma pessoa que cava poço e ele tinha me dito que o poço era R$10 mil, né? Mas, para mim, se fosse particular, seria 8 mil, porque eu sou amiga e tal. Então, eu, inocentemente, 10 mil, vou botar pelo menos 5 poçozinhos ali para quebrar o galho das pessoas. Mas eu passei no Carioca, o Tiago até denunciou isso, comentou até, que foi feito um poço lá com castelo d'água. E eu olhei a placa lá,
depois que eu fiz as medidas, ó, tão inocente, que não vai dar nem para fazer nem um meio tanque. Saiu lá na placa 82.911,66 centavos. Olha a minha inocência, a minha ilusão. Destinei 50 mil, tentando ver, como o meu amigo tinha me dito que era 10, pelo menos 4, 5 postos, né? Sairia ali. Não sai nem meio, porque é 86 mil que teve lá no Carioca. Se a placa ainda estiver lá, está lá. Então, assim, eu não gosto de ser enganada, eu sou muito sincera nas minhas coisas, posso até magoar um ou outro, falar, como dizem até, que eu falo até demais, mas não tem problema. Eu acho que nós estamos fazendo papel de besta. Por quê? O nosso nobre advogado Marcel, né? Tinha esquecido no momento, mas lembrei o nome, falou que não acumula de um ano para o outro, não tem a obrigatoriedade de fazer. Então, nós estamos fazendo papel de quê? De palhaço? De passar dias e dias tentando fazer essas medidas impositivas, medidas impositivas, mas tem outro nome lá. E dá em nada. A gente faz, cobra, termina o ano, não serve para o outro ano, pronto. Aí bota de novo, como nós botamos agora dia 22 de novembro, para nada. Aí o prefeito disse que não pode, o Marcel disse que está errado, porque bate com isso, bate com aquilo, que não dá certo, as desculpas mais esfarrapadas possíveis. Porque falar, meu filho, a gente fala, quem tem um labiado bom como o seu, às vezes lubridia a cabeça da gente, diz assim, a gente acredita, você é convincente. Entendeu? Às vezes a gente acredita, até numa mentira, às vezes a gente acredita que é verdade. Não estou dizendo que você não está dizendo a verdade, não estou dizendo. Mas você tem um poder até assim, não para mim, que eu sou muito cismado, mas de queixudo, pronto, de convencimento. Será que o que tu está dizendo é o verdadeiro? Porque advogada, eu tenho uma filha advogada, é jeitosa. E acredito que você está nesse cargo aí, não à toa, ganhando até mais do que nós vereadores, né? Quase o dobro. Então, assim, é difícil. Mais do que nós. É difícil a gente nadar e morrer no seco. É o que nós estamos fazendo. Mas, como diz, nós somos oposição. Eu quero perguntar ao Isaú, que está aqui do meu lado, que é da situação, se as medidas dele impositivas foram atendidas alguma. Não minta não, viu? Diga a verdade. Vereador Isaú. Bom dia a todos, bom dia, vereador Carlos Pereira, os novos vereadores, que nos acompanham pelas redes sociais, né? Vereadora Elza, tem uma que está sendo atendida. Uma. E é porque está do lado do homem, debaixo de nós. Sim, mas falando no sério agora, né? A emenda impositiva, na verdade, é um instrumento jurídico que é novo para nós aqui em São Gonçalo do Amarante. Nós, vereadores, nos unimos, né, tivemos várias reuniões sobre o assunto, houve uma negociação jurídica, né, o doutor Marcel sabe, presenciou tudo, né, entre o Executivo e o Legislativo, para que a gente pudesse implantar no nosso município as emendas impositivas. Né, e, obviamente, é algo muito positivo para o município, principalmente para nós do Legislativo, porque nós conhecemos a realidade do povo, nós aqui estamos lá, dentro das comunidades, tete a tete com a população, e nós sabemos quais são as demandas e onde é que o sapato aperta. Então, ninguém melhor do que nós, vereadores, né, para indicar e destinar parte do recurso, né, do Executivo para solucionar algumas demandas da nossa comunidade. Mas, assim, no meu entender, né, como se trata de um instrumento novo, nós não tínhamos a emenda impositiva aqui em São Gonçalo do Amarante, né, então, eu até compreendo, às vezes, a dificuldade, vereadores, nessa questão de administrar tudo isso. Porque, na verdade, é uma mudança de cultura que o nosso município vem passando.
Nós temos uma legislatura que estamos trazendo várias inovações dentro do município de São Gonçalo. Nós reformamos a nossa lei orgânica, nós voltamos a medida impositiva, tantas outras inovações que é muito possível que a gente consiga ter sucesso em 100% dessas medidas, já que foi a primeira vez. Mas nós podemos depois nos reunir. Eu acho que a gente tem que parar um pouco para poder estudar, unir aí o Executivo e o Legislativo, para que a gente possa, a partir de 2024 e nos anos seguintes, construir junto medidas impositivas que seja possível executar, que seja possível, inclusive, a gente fiscalizar, porque, às vezes, quando a gente pulveriza a nossa medida impositiva, tanto dificulta o Executivo de pôr em prática, quanto a nós mesmos de fiscalizar, né? Então, é uma inovação. Do jeito que é uma inovação para nós, o Legislativo, também é uma inovação para o Poder Executivo. Então, essa construção ela tem que ser feita em conjunto. Não adianta a Câmara Municipal querer fazer emendas do jeito que dá na nossa cabeça, porque eu quero assim, assim, e tem que ser desse jeito. E o Executivo, do outro lado, não pode estar lá dizendo eu só faço se for do meu jeito. Não, tem que haver um consenso, tem que haver um diálogo. Eu quero aqui lembrar que o Poder Legislativo e o Poder Executivo eles não podem ser inimigos, porque quem se prejudica é a população que precisa que os recursos cheguem. Então, nós temos que ter uma conversa, nós precisamos dialogar para que essas emendas dos próximos anos elas possam ser executadas. Tá certo? Então, fica aí minha contribuição. Obrigado, vereador Exaú. Cleverson, depois do Cleverson, Só o vereador Pereira, depois o vereador Tiaguinho. Então, dando continuidade aqui às palavras do senhor vereador, essa questão da emenda impositiva, certo? Foi uma novidade para o município de São Gonçalo do Amarante, uma novidade para os municípios. Eu, Cleverson Gonçalves Ximenes, contador público há 30 anos, advogado, fui presidente da Comissão de Contabilidade Pública, trabalhei em vários... Tenho o prazer de trabalhar em diversas câmaras, já trabalhei em diversos municípios, e digo, é salutar o município ter emendas impositivas para os senhores vereadores. Os senhores vereadores são eleitos, representam a população, vocês têm que ter o poder de execução orçamentária, vocês têm que ter o poder de indicar determinada verba, correto? É claro, nós temos um caminho inicial, correto? Ano passado foi colocada a emenda impositiva no orçamento, certo? Nós temos um caminho inicial, sempre eu trago que a emenda impositiva, se a gente vê a nível de união, como o nosso vereador encontrou ali algumas técnicas no orçamento, e algumas contas que acabaram mantendo a conta e ficando como emenda. Se você pegar a nível de união, você não tem um orçamento para um deputado, certo? Que eu sempre digo. Você não tem um orçamento. Mostra o orçamento do senador Cid Gomes, você não tem um orçamento para ele. Você tem emendas impositivas, que eu sempre trago para a administração, que o deputado, o senador, diz, olha, eu quero que seja construído um açude no município de São Gonçalo. Eu sou senador da República, faço esse requerimento. Lá, no orçamento da União, eu tenho lá a questão da infraestrutura hídrica. Não é colocado uma parte lá, é empenhado, certo? Informando que aquele empenho está sendo feito para o atendimento da emenda e é prestado contas ao final do exercício com cada deputado, com cada senador, demonstrando aquela emenda. Quando foi imposto aqui, até foi colocado no orçamento separado, eu até disse assim, no momento, falei, olha, eu acho que o caminho é outro, o caminho é seguir o mesmo caminho da União, correto? Tem que ser chamado os vereadores, correto? Eu acredito que a gestão agora já vai chamar os vereadores, vai conversar, mostrar o que foi executado, o que não foi, certo? Tem que ser construído durante o exercício financeiro, tem que ser prestado contas ao final, que vai ser trazido os vereadores, vai ser conversado com cada vereador, no âmbito da execução orçamentária das secretarias, que 50% é para a saúde, correto? Foi colocado os outros 50%, o vereador destina para as áreas que ele vê que é necessário para a população, certo? O que ele vê... Vereadores, emenda impositiva, eu vou falar uma coisa, é um caminho sem volta. Não é só para São Gonçalo do Amarante, não. É para ser... Não,
a penalidade deve existir. Assim, a nível de Estado do Ceará, como nós estamos sendo praticamente pioneiros, né, os outros municípios, alguns têm, mas não têm ainda. Eu confesso que eu, Cleverson, nunca vi assim a nível a penalidade, correto? Eu acredito que deve ser visto isso daí, os órgãos de fiscalização eles vão ver, se dizem, Cleverson, qual é a penalidade? Certo? Aí eu teria que estudar a nível da lei, porque eu não vi ainda uma penalidade. Eu não vi, assim, a nível federal, certo? Nem a nível estadual. Os deputados também agora têm emendas impositivas, correto? Mas eu acredito que vai ser feita uma política, tem que chamar os vereadores, sempre demonstrar, sempre conversar, independente do grupo político. Todos vocês foram votados, a população acredita, vocês têm a população que acredita em vocês, acredita no trabalho de vocês, vocês são muito árduos no seu trabalho, certo? Vocês trabalham, vocês lutam, sempre eu vejo aqui na Câmara, eu vejo que a Câmara de São Gonçalo, os vereadores são muito aguerridos, certo? Então, eu acredito que os secretários vão ter esse momento com vocês, e como é o primeiro ano, foi um pouco de novidade, como nosso excelente senador trouxe de forma muito clara. Eu acredito que esse ano vai ser um ano de implantação, vamos fazer tudo para atender, e nos próximos, sempre fazer um trabalho. Eu sempre digo assim, rapaz, eu pedi determinado item, eu pedi depois o vereador até deu exemplo, né? Eu pedi para o apoio a essas casas de atendimento de animais, né, que atendem animais. Acontece que, quando vai repassar o dinheiro para essas casas, aí ela tem que ser uma associação sem fins lucrativos, não posso passar para uma pessoa física. Para ser uma associação sem fins lucrativos, eu vou para a Lei 13.098, que é a Emiros, que Marco Regulatório das Organizações Sociais. No Marco Regulatório das Organizações Sociais, impõe que uma entidade sem fins lucrativos ela tem que ter 3 anos de funcionamento para poder receber verba do governo. Às vezes nós vemos pessoas de boa vontade, que têm um coração bom, que Deus olha por elas, elas têm um coração bom, tem que chegar e dizer, elas pegam esse animalzinho que está na rua, leva para dentro da sua casa, cria esse animal, se mata, se esfola para conseguir uma ração para esse animal, para conseguir atendimento veterinário, e muitas vezes ela não vai conseguir esse recurso porque ela não é uma associação sem fins lucrativos, ela não tem um CNPJ. Então, nós temos essa dificuldade, essa esbarra em determinados. Mas tudo isso, eu acredito que a administração deve chamar os senhores vereadores, independente do grupo político, conversar com vocês sobre essa questão das emendas impositivas, correto? Que, como o doutor Marcel trouxe, assim, as dificuldades de alguma, porque já está sendo estudado isso daí, está sendo visto. E eu vou trazer um ponto importante para todos os senhores vereadores. Chegou no começo do ano, fui lá, conversou, viu que aquela sua emenda impositiva, ela não foi possível fazer. Como vocês não são para ter essa emenda impositiva na conta orçamentária, eu fui até, na época, foi até voto vencido. Como era novidade, senhor presidente, como era novidade, eu fui voto vencido naquele momento. Mas eu sempre digo assim, a emenda impositiva ela é executada dentro do orçamento normalmente, tem que prestar conta com o vereador, mostrando que foi executado. Por quê? Eu pedi ração para animal, eu vou carimbar no orçamento, ração animal, o vereador tal, o pedido. Se eu quiser mudar, eu teria que fazer uma mudança no orçamento. Então, o que eu sempre digo assim, tem que botar diretamente nas contas orçamentárias normais. Tem que mostrar que a execução foi feita e foi feita para aquele vereador, mas deixar dentro das contas. Você pode muito bem chegar, se eu não pude executar o atendimento àquela casa de apoio ao animal, que ela não tem condição jurídica de receber, se eu não posso doar aquela ração animal, então vamos mudar essa emenda. Então, a administração pode dizer que não tem como, o vereador pode mandar um ofício, pedindo, olha, essa emenda que eu coloquei no orçamento, eu queria mudar ela para, por exemplo, construção de um poço profundo, certo? Juntar. Aí colocaria isso no papel e ocorreria a mudança, certo? Muitas vezes, até no decorrer do exercício financeiro, você teria uma dificuldade de determinada execução, não conseguiu, e poderia o vereador mudar, já que a necessidade da população é imensa em todas as áreas, correto? De repente, você tira de uma área, pode colocar em outra, certo? E do jeito que está amarrado, até o jeito que está amarrado na conta, não era interessante colocar a nível orçamentário, correto? Para poder também, caso não ocorra o atendimento, você poder fazer essa mudança. Que toda política que vocês trazem é importante para a população, é importante para todos nós. Tá bom?
deixar a palavra aqui. Desculpe se eu falei muito, viu? Não. O vereador Pereira, vereador Tiago vai falar ainda. E depois o Rony. Não, Rony, tá não? contemplado, era só para contemplar o Clevson aí, nessa questão de amarrar. Por exemplo, quando você coloca para doação, e a gente viu muito isso, doação de algo, alguém sempre tem que ter uma lei precedente. Eu preciso de uma lei que autorize a doação, né? É sempre lembrar que qualquer tipo de doação ou distribuição gratuita tem que ter uma lei que dê base. A gente não pode simplesmente a administração fazer uma doação de um equipamento. Aí são esses detalhes técnicos, né? Obviamente por uma inovação, que a gente tem que observar na hora a gente também, na secretaria, está tendo esse problema. Por exemplo, foi colocado para a gente fazer doação para pescador, mas colocaram um elemento de material permanente. Então, a gente não consegue doar material permanente. Aí a gente está tentando articular para ver se todo mundo quer, obviamente, fazer, mas a gente encontrou o impedimento da ordem de classificação técnica, porque toda emenda ela vai passar por um processo licitatório, então ela tem os filtros. E quando chega nos filtros, a gente não consegue avançar porque existe esse impedimento. Mas essa sugestão do Clevson aí é brilhante, né? Dá para remodelar o orçamento, né? Porque a gente tem aqueles percentuais de suplementação acordado, obviamente. Mas aí, Rony, o que faria, cortando aqui, só o Pereira aqui, mas aí o que faria aqui? Um orçamento de R$900 mil para a construção da mini areninha, aí como é que faz para destrinchar aqui e chegar naquele montante? É onde eu vou chegar, correto? Exatamente. A nível federal, como é que ocorre a nível federal? Peço desculpas, vereador Carlos, mil perdões. Como é que a nível federal? Então, você vai pedir uma construção de uma areninha, um exemplo, correto? Nós vamos demonstrar onde aquela conta é contemplada. Claro, se eu vou botar aqui 300 mil para a construção da areninha, aí eu vou chegar a dizer, a conta orçamentária é essa conta tem 3 milhões, correto? Você vai ser atendido nesta conta orçamentária. Acho importante até a gente fazer uma regulamentação dessa questão da emenda, né, que foi feito muito rápido no ano passado, se os vereadores acompanharem. Então, vai chegar e vai dizer, essa vai ser contemplado nesta conta aqui, certo? Aí seria feito o empenho, seria prestado conta com o senhor vereador, como é feito a nível de governo federal. A nível de governo federal é feito desta forma, você tem as dotações, você faz a solicitação e aquela solicitação que é feita é demonstrada desta forma. O importante é, no decorrer da execução orçamentária, sempre ser prestado conta com o vereador e demonstrado se foi possível aquela execução ou não. Eu falo isso porque também, nesse momento, seria necessário você fazer a mudança. Se você vê a nível de governo federal, que vocês conversam com os deputados, vocês têm muito contato com eles, muitas vezes eles mudam aquelas emendas no decorrer do exercício. Não vou querer aqui, tem um recurso ali, tem um recurso acolá. Agora mesmo, na época da Covid, muitos deputados que tinham emendas em outras áreas propostas, direcionaram toda a área da saúde para o atendimento da Covid-19. Tirar essa amarração, certo? Diretamente no orçamento. Eu teria que comprovar, o vereador fez uma emenda, doação de ração para animais, um exemplo. Aí a administração vai lá e vai demonstrar, vai devolver essa emenda para vocês, mostrando onde o orçamento contempla a sua emenda, onde será executada aquela despesa. Porque a emenda parlamentar sempre é conversável, tem que haver o contrato entre o vereador e a gestão. Eu trago isso desde o primeiro momento dessa emenda parlamentar. Sempre é necessário haver essa conversação. É importante observar outras, vamos dizer assim, a tecnia, né? Não acredito que não foi proposital. Na Secretaria de Esporte também, ela foi destinado R$1.000 para a compra de material esportivo. Eu acho que deve ser um erro. Eu posso ver, eu até me proponho... Não, mas tem outros também, pronto. Depois a gente vai mostrar. Eu até me proponho, senhor vereador... Como eu falei, se fosse para a gente estar perguntando o porquê, o para quê, eu acho que a gente passaria uns 3 dias aqui, porque muita coisinha precisa ser resolvida. Até me proponho a me sentar com o vereador, vou olhar tópico a tópico, certo? Vou me sentar com você, vereador, e vou olhar ponto a ponto. Tá ok. Correto? Vereador Pereira. Ainda voltando ao tema, viu, doutor Marcel e doutor Cleiton, em relação, no início do nosso mandato, em 2021, houve aqui nessa casa uma enxurrada de projetos de lei direcionado à causa animal. Então, eu acho que todos os vereadores apresentou
algo relacionado a isso, porque nós que estamos na rua, nós que vivemos do nosso diretamente com a comunidade, com o povo, nós sabemos a dificuldade que essas pessoas passam. Teve audiência pública, teve movimentos, teve movimento na rua aí relacionado à causa animal, e quando nós indicamos a emenda impositiva para a causa animal, doutor Marcel, nós imaginamos e sabíamos muito bem que o município não tinha legalidade, não tinha leis que amparasse e que pudesse destinar esse recurso, até porque os criadores, as pessoas, os cuidadores, né, que cuidam dos animais, eram pessoas simples, pessoas que tinham sentimentos, Elza, e abraçavam esses animais sem nenhuma condição legal, porque não tinha legislação, não tinha CNPJ, não tinha razão social nenhuma, e eles faziam por amor, por emoção, por sentimento. E o município, nós sabemos que o dinheiro público, ele não pode ser investido só por sentimento, ele tem que ter legalidade. E nós imaginamos, eu até defendi que como prefeito, na época da pandemia, criou um bônus, criou uma bolsa de ajuda para as quadrilhas, que foi votada aqui nessa casa. Eu não lembro o valor, mas se não me falha a memória, foi 15 mil reais para cada quadrilha em todo o município. Nós imaginamos também que o prefeito poderia ter feito uma doação, mandando algo para essa casa, para que seja aprovado e pudesse atender essas pessoas que eram cuidadores de animais. Então nós pensamos assim, agimos assim, e infelizmente não foi possível, não foi atendida as nossas reivindicações, e até entendemos porque o dinheiro público precisa ser realmente conduzido de maneira correta. Vereador Elsa, você mesmo apresentou vários projetos, eu apresentei, o Neto apresentou, Tiaguinho apresentou, e todos nós destinamos dinheiro para essa causa. Mas, doutor Marcel, voltando aqui ao assunto, te dou já, Elsa, a tua parte. O castramóvel, quando eu destinei a minha verba impositiva, foi para a causa animal. Eu não direcionei para a ração. Eu acredito que não. Eu posso até rever, doutor Marcelo. Não acho graça não, que o negócio é sério. Pois não. Para causa animal. Então, hoje o castramóvel está funcionando, depois de muito sofrimento, muita cobrança, muita peleja, graças a Deus. Então, essas emendas do Tiaguinho, da vereadora Dulce, a minha eu já direcionei para outra causa, também importante. Não podia ser usado para implementar, para melhorar, para dar mais suporte a esse castramóvel, que possa atender a esses cuidadores, que possa atender essas pessoas que estão sofrendo com animais dentro de casa, se reproduzindo, se amontoando em espaços minúsculos, e as pessoas sofrendo, porque também é uma causa de saúde pública. Me responda se isso não pode ser e beneficiar essa questão, doutor. Pronto, novo vereador. Eu não lembro qual foi vamos dizer assim, literalmente qual foi o texto da redação de sua emenda. Mas o que nós estamos orientando os nossos vereadores da base do governo, e aí a gente se reuniu, inclusive, para a redação das emendas, é que as emendas sejam feitas de uma forma mais ampla, colocando a codificação geral da secretaria. Por quê? Às vezes, quando se faz uma redação de uma emenda com uma dotação bem específica, tem lá os códigos, sei lá, 12.120, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você quer tirar da dotação específica tal, e colocar na dotação específica tal. Se for colocado uma codificação errada, a prefeitura, o Poder Executivo, não pode mudar. Então, se a emenda ela impõe o Poder Executivo a ser cumprida,
o Poder Executivo não pode chegar lá de ofício e mudar a emenda, mudar a dotação. Por quê? Porque senão você vai esvaziar o conteúdo da norma. Se a emenda impositiva ela existe para impor o chefe do Executivo, e o chefe do Executivo vai lá e desmancha a emenda, então ela não vai ser impositiva, né? Ela não é imposta, né? O prefeito ele não pode mudar a emenda impositiva, só quem pode mudar é o próprio vereador. Então, nessa, que nem foi dito aqui pelo Cleverson, né? Ela é uma inovação legislativa, ela começou agora a nível federal, então a gente é vanguardista, vamos dizer assim, aqui no estado do Ceará, e São Gonçalo do Amarante, como sempre, é um município de vanguarda, e a gente está fazendo dessa forma. E aí fica até, é um conselho para os vereadores que estão aqui, a Elcio, o Tiago, o Carlinhos Pereira, que não são da base do governo, mas nós nos reunimos e nós orientamos os nossos vereadores que façam dessa forma, colocando a codificação geral. Por quê? Porque aí o Poder Executivo ele tem a oportunidade de colocar naquela dotação específica mais adequável, né? Mais fácil de se cumprir. Porque se colocar naquela codificação específica e naquela codificação for inexequível, a gente não puder executar aquela emenda, nós não vamos executar. Ok? Mas, só para concluir. Então, Pereira, em relação a essa questão que você falou da causa animal, eu não lembro da redação específica, mas eu lembro que algumas emendas, eu acho que foram 2 ou 3 vereadores que apresentaram, colocaram doação. Que nem o Rony explicou, nós não temos uma lei pretérita autorizando doação. Por exemplo, quando, aqui todo mundo já sabe, um exemplo, só fazer uma analogia. Quando o município ele vai doar um terreno, que é um bem público, para uma empresa, para uma indústria, o que tem que ser feito? Tem que se passar uma lei na Câmara autorizando a doação, não é isso? Então, a lei ela tem que ser anterior à doação. Então, se a gente não tem uma lei, é complicado. Segundo, outro problema que a gente pode ter, eu vou levar específico para essa questão da ração animal. Nós temos que ter OS, associações, organizações sociais, ONGs, que estejam regulamentadas, que saiam as certidões negativas para poder receber. E aqui nós não temos. E como se for autorizado uma doação dessa, mesmo passando a lei, passando tudo, a gente tem que publicar um edital. Na hora que a gente publicar um edital, então ele é aberto para todo mundo do Estado. Não é só para São Gonçalo do Amarante. Por quê? Porque a administração pública ela é regida pelo princípio não só da legalidade, mas da impessoalidade. Então pode vir uma instituição lá de Fortaleza, toda regulamentada, participa do edital e ganha. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela ração, aquele benefício que o município vai custear e vai levar para Fortaleza. Você entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado com o dinheiro público, porque é dinheiro do contribuinte gonçalense, é do povo de São Gonçalo. Então, a nossa intenção é que seja feito aqui, que quem ganhe seja o povo daqui, as instituições daqui, para ser revertido em benefício, para exercer a função social aqui em São Gonçalo do Amarante. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas o que eu já disse que nós já nos reunimos e orientamos os 7 vereadores da Paz, inclusive nós queremos, que isso aqui é uma conversa que a gente queria ter depois dessa audiência pública, conversar com os vereadores de oposição para a gente ver como é que a gente vai fazer essa questão dessas prestações de conta que o Cleverson já tinha falado. Por quê? Nós vamos responder os ofícios de todas as emendas, vamos dizer o que foi executado, o que é exequível, o que é inexequível, para que isso não se repita no próximo ano e que os vereadores tenham um prazo para poder modificar suas emendas, fazer um requerimento, se for o caso, aprovar na Câmara. Eu não sei como é que a gente vai fazer, Cleverson, mas a gente precisa desse diálogo. Eu posso atrapalhar um pouquinho aqui, me desculpa, assim, porque, a meu ver, essas emendas impositivas, a emenda vai ser executada dentro do orçamento, correto? Então, a gente tem que abrir um diálogo para chegar assim, rapaz, eu fiz uma emenda aqui, está amarrado. Do jeito que está muito amarrado. Está amarrado na secretaria, está amarrado a classificação funcional programática, qualquer problema que você tiver. Vocês também teriam um poder de manobra. Manobra é como?
Rapaz, eu pedi determinado item, não tem como, por algum motivo foi inexequível. Porque a gente sabe que o arcabouço jurídico nacional é muito difícil, como me tratou aqui, me tratando, até os próprios vereadores sabem a dificuldade. Se é difícil, aí o vereador manda o ofício, correto? Conversou, certo? Está entendendo? Não, quando eu mando o ofício, olha, eu quero modificar a minha emenda. A minha emenda era para adquirir veículo, eu não quero adquirir. Não, devido à dificuldade, isso ocorreu um problema na licitação, ocorreu isso, aquilo, eu quero modificar essa emenda. Eu quero que a sua emenda ela seja para a construção de poços, construir um poço, 2 poços, correto? Ele já tem a dotação orçamentária, você pode até indicar, ó, fortalecimento da infraestrutura hídrica, tem no orçamento. Eu quero que ocorra isso aqui. Tem dotação orçamentária para ocorrer. O executivo dá autorização e já começa o segundo trabalho. O secretário, só para terminar aqui, para poder encerrar, o secretário de esportes estava até movendo uma licitação própria para atender as emendas, correto? Ele estava com essa preocupação, ele teve essa preocupação, eu até achei salutar. Você está entendendo? Porque você tem porque você, quando você atende a emenda, não é que você vai fazer uma licitação, um processo. Você tem a licitação, princípio da adjudicação compulsória, aquela pessoa que fornece aquele determinado bem, mas ele bateu o pé para fazer uma licitação só para atender a emenda. Ele bateu o pé e disse que ia fazer assim. Não, tudo bem, salutar. Mas, assim, teve uma dificuldade. Aí o próprio vereador já pode fazer uma solicitação para o executivo, tira daqui e coloca naquela outra emenda. Você está entendendo? Para poder haver a modificação, haver execuibilidade. É como eu disse anteriormente, a necessidade da população ela é extrema. Ela tem necessidade em todas as áreas, e vocês vão ter são para ter esse poder de modificar a emenda. É claro, o que não pode ocorrer, a emenda está sendo executada, está sendo feito o processo de compra, foi tudo projetado, aí na última hora o vereador quer mudar, pode até ocorrer, mas tem que haver uma conversação, correto? Mas se houver uma dificuldade, o vereador já pode dizer, houve uma dificuldade no atendimento da minha emenda, por isso, então eu quero mudar essa emenda para outra área. Eu acho importante, sempre na emenda, ela tem que ser discutida, correto? Eu soube agora recentemente, eu não participei, correto? Só soube agora recentemente que no município de Jaguaribe o prefeito esteve na Câmara, conversou com os vereadores, para o momento houve algumas modificações para correto atendimento. Então, vai haver essa comunicação, eu acredito que vai haver a comunicação com o secretário, vai ser feito um trabalho. É um projeto, é algo novo, certo? Mas eu considero um caminho sem volta, não só para São Gonçalo do Amarante, mas para todos os representantes do povo eleitos no Poder Legislativo. Para todo o Brasil. Eu acredito que isso é um caminho, e é necessário, e é importante, e é muito salutar para a população e para todos. Tá bom? Vou aqui direto para o Marcel de novo. Marcel, hoje tu é o Cristo. Ei, Marcel, tu mandou a gente, nós vereadores, estudar, né? Porque é novidade, a gente tem que estudar porque nós estamos por fora, né? Então, por que o prefeito ainda não estudou isso, que já faz 1 ano que essas medidas estão lá? Espera aí, não só tem essa resposta, não. Ele aqui disse, nesse instante, que é novidade também para as pessoas, que é importante a conversação. Eu não me iludo, que eu sei que o Marcelo não chama nós para nada, não vai conversar nada. Então, outra coisa que eu quero dizer a respeito da causa animal. Você tem que estudar, Marcel, ou quem está nas medidas impositivas, que existe uma associação de animais na Taíba, que ela já está legalizada há muitos anos e ela pode receber essa doação. Então, pelo menos essa associação lá da Taíba, já que ela está legalizada. Mas a Silvina só tem 1 ano, são 3 anos, tem que ter de utilidade pública, estadual, municipal, federal, tem que correr os trâmites. Então, assim, essa da Taíba já existe. E, se eu não me engano, a do Silpé. Viu? Depois tu se informa. Na do Silpé. Então, assim, tanto acredito que a gente possa estudar mesmo para aprimorar, e vocês também têm que estudar para estar em alinhamento com a gente. Outra coisa, com 1 ano, menino anda, menino fala e menino cria dente. Então, já era o tempo de nós, não só a prefeitura, como nós também, vereadores, estar tarimbado na história das medidas impositivas. Por quê? Existe a verba e não é usada
por incompetência nossa. Será? Né? Nossa, eu digo de ambos, não é só nós legislativos, como você diz, que tem muitas medidas que batem numa coisa e outra e não pode ser realizada. Mas vocês também, as que podem, vocês não realizam. Então, está do mesmo patamar. Vereadora, obrigado pela oportunidade de ser, ser o escolhido para responder suas perguntas. Mas, assim, eu desconheço como é que está a regulamentação dessas associações, do Silpé e da Taíba. Isso foram as informações que eu recebi. Eu não sei como é essa associação, como é o alvará dela. Em tese, teria que ter uma visita da vigilância sanitária para ver as condições, da instituição. E que nem eu lhe disse, as instituições, se for para doação, tem que ser feito por edital. E a informação que eu tinha, que pelo menos que eu tenho até o meu presente momento, é que nós não teríamos instituições aptas a receber. Então, para se publicar um edital para que instituições de São Gonçalo não recebam, não adianta, né? Então, essa foi uma decisão administrativa. A outra situação é sobre a questão da lei pretérita para se receber a doação. Então, se nós não temos uma lei para se fazer a doação, é complicado. Aí daria improbidade para o prefeito, se ele fizesse a doação sem a lei anterior autorizando a doação. Sobre essa questão, eu sempre gosto de fazer o debate técnico, né? Eu não gosto nem de utilizar termos como incompetência. Eu acho que nem nossa, nem da Câmara, nem do Executivo, nem do Legislativo. Mas Não, pois é. Quando eu falei a questão de ver com as assessorias, é porque algumas emendas eu identifiquei que elas foram tão específicas e com terminologias tão específicas que eu acredito que a intenção de cada parlamentar, quando apresentaram suas proposições, suas emendas, foram as melhores possíveis. Mas, às vezes, uma tecnia de uma palavra, ela faz com que a emenda seja inexequível. Por quê? Como eu lhe disse, o Poder Executivo não pode mudar o objetivo da emenda. Então, se diz que é doação e nós não temos lei anterior para autorizar a doação, nós não podemos fazer de outra forma a não ser pela doação. Por quê? Porque é impositiva. Por isso que eu, né, estou orientando que quando forem feitas as emendas para o exercício de 2024, elas sejam os mais abrangentes possível, para que nós possamos, como Poder Executivo, para alocar esses recursos nas dotações específicas que sejam para a gente poder executar. Senão, vão perder as emendas, vai se tornar a letra morta, as emendas. E essa não é a intenção nem do vereador, nem da prefeitura, nem do prefeito municipal. A gente quer cumprir. Até porque foi uma luta de quando o prefeito era vereador. Quando ele era vereador, no segundo mandato do Cláudio Pinho, ele lutou muito para que fosse implantadas essas emendas, que naquela época foi que surgiu essa emenda constitucional para poder autorizar as emendas, né, que foi em 2019. Não, ele está cumprindo, só que ele está cumprindo as exequíveis. As inexequíveis, ele não vai arriscar responder por improbidade para poder cumprir uma emenda. Então esse é o nosso parecer, né? E a gente tem toda a boa intenção do mundo de cumprir. Por isso que a gente está abrindo esse diálogo. Agora sim, eu acho que a gente deveria focar no teor da audiência pública, porque nós estamos falando muito sobre as emendas individuais. Até um ponto importante tratar aqui, aproveitar para o senhor vereador, estamos na audiência, correto? Para que as emendas impositivas desse ano, a gente consiga demonstrar ela dentro da lei orçamentária, correto, presidente? Correto. Que essa emenda vai ser atendida nesta conta. A gente não faça essa amarração para possibilitar também, quando vê essa amarração, isso vai atrapalhar um pouquinho, para a gente possibilitar também, caso haja
qualquer dificuldade na execução, que vocês vejam, os senhores vereadores vão ver, vão estar lá, estar presente, vão ver, vocês possam modificar essa emenda, poder através de ofício. Não, eu estou falando esse ano, o ano de 2023. Eu estou falando para 2024. Isso. Para 2024, nós amarramos as emendas nas contas orçamentárias. Por exemplo, eu tenho uma emenda de 400 mil, um exemplo. Eu vou amarrar ela numa conta que tem 10 milhões. Ela está amarrada, vai estar lá dentro. Para quê? Caso eu não consiga a execuibilidade daqueles 400 mil, eu posso mudar ele para outra conta, posso mandar um ofício. Não, complementar pode, mas, por exemplo, às vezes, o que eu digo o problema é na própria execução da despesa, correto? Não só em complementação, até que complementar ele pode, correto? Mas eu digo também na própria execução. Às vezes a pessoa pediu um objeto que você não consegue aquela execução por algum motivo, motivo A, motivo C, certo? O próprio vereador ele pode solicitar, já que não está conseguindo, tire daí essa conta aqui, eu tenho aqui uma conta aqui de pavimentação em ruas e avenidas, eu quero que faça o calçamento, que dá para fazer um calçamento em determinado local. São exemplos que eu estou dando aqui, porque esse exemplo que eu estou trazendo, senhores vereadores, é como ocorre na União. Na União é assim, correto? Você não tem um orçamento amarrado para um determinado parlamentar, o orçamento é geral, e as emendas impositivas ocorrem o quê? Obrigando que aquela parte daquele orçamento seja executada da forma que o legislador está pedindo, a Casa Legislativa. Então, até é importante trazer essa colocação para vocês, para que a gente possa fazer esse caminho e eu possa, no momento que vocês enviarem as emendas, eu poder mostrar, senhor vereador, a sua emenda está contemplada no item tal, dotação orçamentária número tal, valor de tanto, que sempre tem que ser um valor superior da emenda e somado. De repente, 3 vereadores vão pedir emendas impositivas na mesma dotação. Aí eu tenho que somar as 3 e provar que minha dotação orçamentária está igual ou superior àquele pedido dos vereadores, correto? Eu queria fazer nessa linha para facilitar também a execuibilidade. É como eu disse, são os primeiros passos que nós estamos dando nessas emendas para que a gente possa atender, correto? Para que as dificuldades de 2023 e 2024 melhorem, 2025, a gente sempre trabalha para tentar ser melhor, né? Para tentar melhorar a cada ano. Eu estou entendendo perfeitamente. Entendo perfeitamente, até para facilitar o trabalho também, para estar colocando o orçamento, né, ali onde vocês vão ter menos trabalho, né? Eu entendo. O Marcel, quando ele fala que a gente tem que entrar na audiência pública, foi exatamente através de uma emenda aditiva, que no caso aqui era uma emenda aditiva, né, que já foi, já que o nosso amigo aqui já disse que foi uma tecnia, e a pauta, né? Está dentro da pauta, Marcelo. Né? Aqui nenhum vereador aqui saiu da pauta da audiência pública. Eu acredito que todos aqui as perguntas foram salutar, né? E nós estamos aqui porque é o interesse do povo, né, da gente apresentar essas emendas impositivas para atender o povo. Aqui, vereador nenhum aqui pediu nada para si próprio. Eu acredito que nós estamos dentro da pauta, dentro da audiência pública, aquilo que deveria ser discutido. Como eu falei, nós precisávamos de muito tempo para a gente para discutir o que a gente tem aqui ainda, né, de interrogação, do que nós poderíamos estar indagando. Mas como já passou quase de 2 horas já de audiência pública, eu sugiro, aliás, eu pergunto aqui a algum vereador se tem alguma coisa a perguntar ao Cleverson, ou que seja ao advogado, o Marcel, ou qualquer outro aqui. Vocês têm mais alguma pergunta? Não? As suas considerações finais, Cleverson? Bom, agradecer ao prefeito Marcelo, agradecer à secretária Lívia, a oportunidade que eu estou aqui, presente aos senhores vereadores. É sempre um prazer vir nessa casa. Fico muito feliz com esse momento aqui, certo? Com a população, nessa audiência pública, a quem nos ouve via internet, aos senhores aqui, os servidores da casa. Agradeço a todos e que Deus, de sua infinita bondade, os abençoe e guarde. Uma boa semana a todos, tudo de bom. E muito obrigado, viu, senhor presidente? Muito obrigado, senhores vereadores, por esse momento. Muito obrigado a todos. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigado. Bom dia. Então, bom dia a todos e muito obrigado também. Nada havendo mais a tratar, declaramos aqui a presente audiência pública do dia 28 de novembro encerrada.